Aleluia, aleluia. Darei graças ao Senhor de todo o meu coração. Na reunião, na congregação dos justos, eu o farei. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Os teus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso, Ele é compassivo. Ele deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança com eles. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis, são justas. Todos os seus preceitos merecem a nossa confiança. Estão firmes para sempre, estão estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança com eles para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Aleluias. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e orar, entrando na presença do nosso Pai querido, este que tem manifesto durante todos os séculos os seus atos poderosos, os seus feitos amorosos, a sua paixão pelo seu povo. Pai, nós bendizemos o teu nome, nós te glorificamos, papai. Nós podemos chamá-lo de papai, Abba, pai, paizinho.
Muito obrigado, porque no decorrer dos séculos, o Senhor tem demonstrado a sua extrema generosidade para com os teus filhos. E assim estamos aqui, Senhor, por misericórdia tua. Se o Senhor fosse olhar o nosso coração, se o Senhor fosse olhar para as nossas obras, pura e simplesmente, nós já teríamos sido há muito tempo consumidos pela tua ira. Mas a tua misericórdia, a aliança que o Senhor estabeleceu conosco, de própria vontade, é algo que nos traz sempre esse senso, essa responsabilidade, esta consciência de que o Senhor é bom, generoso, misericordioso, e na tua justiça o Senhor nos comprou para si mesmo através do sangue maravilhoso, perdoador de Jesus lá na cruz. Obrigado, Pai, obrigado, porque nós aqui em Campo Grande, no ano 2017, estamos conectados à cruz, estamos conectados à sepultura vazia, estamos conectados à igreja primitiva, e se quisermos ir além, vamos andando para trás na história, e nós nos aproximamos do salmista que escreveu estas coisas, que o princípio da sabedoria, do bom siso, do bom senso é temer ao Senhor. E se formos mais para trás na história, vamos chegar até o jardim do Éden, onde o Senhor, por tua extrema bondade, criou homem e mulher e os fez à tua imagem e semelhança, e na viração do dia estava com eles em harmônico relacionamento. Louvado seja o teu nome. Os nossos pecados nos afastam de ti, mas o sangue de Cristo, a sua obra redentora, substitutiva e vicária, nos leva de volta para o Senhor. É o ministério da reconciliação, e o Senhor nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. O que dizer diante dessas coisas? Aleluia, aleluia. Não temos como pagar, não temos como retribuir, não temos como ser recíprocos a ti, Senhor, pois tudo que temos vem de ti, até a fé para adorá-lo, a fé para confessar os nossos pecados, foi derramada pelo Senhor mesmo em nosso coração. Todos nós somos teus, tudo é teu, e Pai, nós reconhecemos esta tua soberania, a tua onisciência, a tua onipotência, a tua onipresença, ó Deus, se marca em cada momento na história e na história da nossa vida. Louvado seja o Senhor através de Cristo. Obrigado pela dádiva do Espírito Santo que leva o nosso coração a reconhecer esta revelação. O teu Espírito que nos move para a frente, para agradar a pessoa de Jesus. Por isso confessamos o nosso pecado. Oh Deus, o pecado está diante de nós, na nossa mente, no nosso coração. Ele vem à nossa presença, pois nós sabemos que o Senhor é santo e quer ter um relacionamento santo conosco. Por isso, nós nos valemos da promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Assim nos alegramos juntos como família de Deus, na casa onde o teu nome é glorificado, a casa chamada casa de oração para todos os povos. Aleluia. Bendito seja o nome do Pai, bendito seja o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Amém e amém. Aplauda o Senhor, eterno, grande, majestoso, amoroso, o amor de todos os amores. Agora estenda a sua mão, o seu sorriso, cumprimente a pessoa que está do seu lado, saia do seu lugar, não fique sozinho num cantinho. Olha lá, meu irmão, isto não é uma ordem, mas é um privilégio, não é, irmãos? Sairmos do nosso lugar, estendermos o nosso sorriso às pessoas. O Fred, por exemplo, vai sair do lugar dele e vai cumprimentar 4 pessoas com um abraço bem apertado. Aqui, o nosso irmão aqui ainda não foi cumprimentado e nem cumprimentou. Vejam bem aqui, irmãos e irmãs, olha aqui. Esta é uma hora muito gostosa, quando nós nos preocupamos com Deus e com as pessoas. Não podemos deixar nenhuma pessoa sem um cumprimento afetivo, gostoso, maravilhoso. Vamos cantar então, meus irmãos, o nosso Deus é santo.
Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová Criador, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Reverenciar, vamos abaixando a cabeça com o peso dos problemas, e aí nós precisamos do Espírito Santo e da obra do avivamento, do reavivamento, levantar outra vez e deixar a vida de Deus fluir em nós com toda a sua glória e majestade. Aviva-nos, Senhor, é isso que nós vamos cantar, e é isso que nós mais precisamos, avivamento, como Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos dias, da história da nossa vida. Vamos levantar então este louvor, essa adoração ao Senhor. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor. Reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor,
conselho, graça, pregação, amém do pecador. A vida do Senhor, eis nossa petição, apele ao povo do alto céu, em cada coração. Graças a Deus, essa é a minha oração, deve ser a nossa oração como igreja, como família. Senhor, aviva-nos, ateia fogo lá do céu no nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Quem é crente em Labareda, levante a mão, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Os irmãos podem assentar-se e eu só vou dizer uma coisa. Logo após o momento do mini vastio, estaremos nos retirando, porque temos tarefa também, não é? Lá no Colibri. Aliás, eu quero fazer um convite a você. Se você não participa de nenhum ministério, se você não está em nenhuma célula, se você tem então tempo, disponibilidade e quer ajudar o Colibri, estamos precisando de ajuda, gente firme, gente modelo lá no Colibri, mas só para quem não está atuando. Quem está atuando aqui, continua firme e vamos embora. Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Por favor, fique atento às nossas informações. No Brasil, desde a década de 70, repete-se a frase "é proibido proibir". Na última década, isso tem se modificado porque perceberam que a quantidade de sims dada às crianças não foi positiva. As crianças se tornaram reizinhos déspotas e fizeram de seus pais, avós, professores e toda sorte de autoridades seus súditos. Dizer não é saudável e prepara para a vida, na qual as coisas não acontecem da forma que desejamos em muitos casos. Ouvir um não do pai ou da mãe será uma pequena frustração que o preparará para ouvir não do professor, do chefe, de uma autoridade do governo e por aí vai. Isso ajudará também a receber uma resposta negativa de Deus quando orar. Quem só ouve sim, o dia que ouvir não, entrará em pânico. Faça o bem ao seu filho, sem medo. Diga não sempre que você perceber que essa é a melhor resposta. O Summit 2017, uma conferência através de vídeos de alta definição com preletores internacionais. Em nossa igreja acontece de 9 a 11 de novembro e as inscrições podem começar a ser feitas a partir de agosto a R$80, em setembro a R$90 ou em outubro a R$100. Programe-se e invista na vida de um amigo do seu trabalho. Esta é uma ótima oportunidade. Para quem curte rock e para quem curte o som do Oficina G3, eles estarão aqui no dia 28 de julho, uma sexta-feira, às 8 da noite. Deus, me mostre o caminho. Deus, não me deixe andar sozinho. Os ingressos podem ser adquiridos no escritório da igreja durante a semana em horário comercial, sendo R$20 a inteira e a meia R$10. Invista na vida de um amigo. Vem aí o Retiro dos Adolescentes da nossa igreja. Uma palavra do alto, muita música do céu, diversão e muita comunhão com Deus e com a galera. De 30 de junho a 2 de julho no Hotel Chácara do Lago. O investimento é de R$250, podendo ser parcelado. Fale com o pastor de sua rede. Se você não tem filhos adolescentes, mas gostaria de investir nesses meninos e meninas, participe do almoço com o delicioso arroz carreteiro que a Rede Aliança estará promovendo no dia 25 de junho, das 11h30 da manhã às 2 da tarde, no Centro Comunitário Jockey Club, Rua Ouro Verde, 1153. Todo o lucro será em prol do retiro.
Atenção jovens e adolescentes, as férias de julho estão chegando e junto com ela uma programação super de Deus. O mês já começa com o Retiro dos Adolescentes na Chácara do Lago, de 30 de junho a 2 de julho. Tem noite de adoração dia 1º de julho, um culto diferente com muita música. Dia 8 de julho, no culto de sábado, palavra com o pastor Teófilo Ayashi. Dia 15 de julho, no culto de sábado, Ministério Avivar. Dia 28 de julho, na sexta-feira, Oficina G3. Fique ligado, todo mundo junto aos sábados às 7 da noite, em um culto que fala a sua língua. Férias de julho aqui é melhor do que ficar na frente da TV assistindo seriados nada a ver. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 13,18. O Mini e o Multiministério Projeto Amor de Verdade estão em plena campanha de arrecadação de roupas de inverno, como cobertor, agasalho, lençol, toalhas e outros itens, a fim de repassarmos aos nossos projetos parceiros, comunidade da área central e membros da igreja que necessitam deste cuidado. Por isso, convidamos a todos para apoiar, participar e mobilizar, seja de forma individual ou coletiva. Traga sua doação e vamos aquecer o corpo e o coração da nossa cidade. Os adultos podem entregar sua contribuição no hall da igreja e as crianças e pré-adolescentes devem entregar no segundo andar. Seus dons e talentos estão na área da comunicação? Então venha servir a Deus junto conosco na produção. Vem aí mais um workshop sobre filmagem e fotografia para cultos, dia 23 de junho, às 7h30 da noite, na sala 113. Não é necessário fazer inscrição, mas por favor, confirme sua presença pelo telefone 3041-4403 até o dia 20 de junho. Se você já nos ajuda nessas áreas, também é nosso convidado para estar conosco nesse dia. Até lá! Já estão abertas as inscrições para o próximo semestre da Escola do Discípulo. Você que deseja conhecer mais a Bíblia ou se preparar para servir ao Reino de Deus, não pode ficar de fora desta oportunidade. Todos os nossos cursos são gratuitos e a escola conta com professores capacitados e preparados para servir. Neste semestre você poderá estudar Panorama do Antigo Testamento, Panorama do Novo Testamento, Fundamentos da Fé, Acompanhamento Inicial, Discipulado, Treinamento de Líderes de Célula ou Supervisores de Célula Eficaz. As inscrições podem ser feitas no site umb.org.br. Venha fazer parte da Escola do Discípulo. Você que ainda não é batizado, queremos encorajá-lo a participar desta grande bênção. Se você participa de célula, procure o seu líder. Se ainda não participa, ligue no telefone da igreja para saber mais informações. E se você já terminou as lições ou está terminando, já pode marcar sua entrevista para ser batizado ainda neste mês. E você que está frequentando a nossa igreja, mas ainda não é membro, o convidamos a fazer parte de nossa família. Queremos você mais pertinho da gente. Venha fazer parte de nossa história. Passe no balcão e deixe apenas seu nome e telefone que entraremos em contato. Os batismos e recepção de novos membros acontecem no próximo fim de semana. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de junho. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Tenham todos uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Você já falou da convenção? Ficamos esses dias, os pastores, o pastor Djalma, né? Nós, o William, pastor William até ontem era presidente da Convenção Batista do Estado do Mato Grosso do Sul. E nós fomos para lá e foi uma bênção ver os pastores do Mato Grosso do Sul batistas tão unidos e tivemos assim os nossos cultos, todas as reuniões com muito amor, muito carinho, todo mundo rindo, sabe, louvando a Deus, uma união muito gostosa. Foi uma bênção estarmos lá. Mas muito bem, hoje vou compartilhar com os irmãos. Primeiro tem que fazer relatório, né? Colibri também, nós estamos bem felizes. A igreja do Colibri é uma filha nossa. Ela estava com problemas, estava sem pastor por algum tempo, e uma igreja sem pastor, o pessoal começa a sentir, sabe, não temos direção, foi ficando pequenininha, foi para 15 membros, ela já chegou a ter 90,
e eles estavam pedindo ajuda à Convenção Batista, a Associação das Igrejas Batistas aqui do centro, né? E no fim o pedido acabou chegando na gente. E nós então nos propusemos, a igreja, né? E o Gil se propuseram a trabalhar juntos. E nós começamos uma célula protótipo, é uma célula pequenininha, ela não pode ser grande, porque depois ela tem que crescer e multiplicar, eles precisam vivenciar essa multiplicação. Mas o pessoal da igreja ficou sabendo que ia começar a célula. E foi chegando, você não pode mandar embora, né? Estamos com mais de 50 pessoas, 17 pré-adolescentes. Nós tivemos que separar, não tem lugar. Esses 17 ficaram numa sala de 2 por 2. A sorte é que não tinha cadeira, tivemos que ficar sentados no chão, que com cadeira não ia caber um terço. Olha, o negócio é difícil. Aí a gente tem que abrir a janela, porque fica calor, mas aí você ouve o pessoal dos adultos cantando, as crianças do lado. Mas é um bom problema, né? A gente já está tendo que multiplicar os lugares para a gente se reunir. Então, de vez em quando, a gente vem aqui, trabalha aqui, fica um pouco lá, depois volta, estamos fazendo assim. Bom, hoje as crianças estão aprendendo uma história muito bonita, que é a história de Saulo, que depois tem o seu nome mudado para Paulo. É uma história que a maior parte de vocês conhecem, mas a história de Paulo, ela começa com a morte de Estevão. Quando Estevão estava sendo morto e apedrejado, as roupas de Estevão foram depositadas aos pés de Paulo. E a Bíblia diz que Paulo estava ali. Ele presenciou, ele autorizou e presenciou uma morte que ela é aos poucos, porque ela é uma morte por apedrejamento. Ele viu aquele homem que ele autorizou morrer, ter o seu rosto transformado como se fosse de um anjo. E depois ele vai para Damasco, pega mais cartas autorizando ele fazer outras prisões e autorizar outras mortes. E no meio dessa viagem, e pelo que a gente sabe, não era de dia, e provavelmente nem estava no cavalo, mas, porque a Bíblia não diz nada sobre cavalo, mas diz que Saulo estava caminhando para fazer mais perseguições, e o Senhor Jesus aparece para ele, e é muito lindo, porque ele fala assim, Jesus fala para ele, aquela luz vem, ele cai, uma luz tão forte, mais forte que a luz do sol, glória a Deus, ao nosso Jesus, e Saulo não resiste, cai em terra. E Jesus fala assim para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo perseguia Jesus? Não, Saulo perseguia a igreja. O que quer dizer que quem nos persegue, persegue o próprio Jesus. Jesus toma as nossas dores de perseguição. Quando nós somos perseguidos pelo Evangelho, Jesus tomou as dores. Você está me perseguindo, Saulo? E ele na hora percebe que ele não está falando com qualquer um. Ele era um homem que ele era um judeu zeloso da lei. Ele na hora identificou, eu estou falando com o chefe dos chefes, e ele fala, quem é, Senhor? E ele fala, eu sou Jesus. E aí ele tem aquela experiência, se transforma. Esses dias atrás até comentei, me mandaram um texto numa das células, eu sei que é uma pessoa que não conhece a Jesus, e era um texto de alguém que também não conhece a Jesus, dizendo, agora é assim, você faz o que você quer, pede perdão e está tudo bem. E aí eu peguei e fiz um textinho e falei, é isso mesmo. Uma pessoa que não conhece Jesus, faz tudo o que quiser, peca, pede perdão e está tudo bem. Foi assim com Saulo. E ele sofre, a partir daí, as perseguições que ele cometia com outros, ele começa a fazer também. Mas o Senhor o vai levando para lugares e levanta homens para discipulá-lo. Barnabé é um discipulador, ele é colocado, quando a gente estuda sobre discipulado, ele discipula
Paulo, e até estava comentando com o Gil agora, ele estava lembrando que quando Paulo tem que sair fugido de uma das cidades de Damasco, né, que ele foi para Damasco, estava indo para Damasco, ele teve que fugir num cesto, e quem ajudou ele a sair de lá eram os discípulos dele. Ele já tinha feito discípulos, e é assim, um discipulador faz discípulos, não precisa ser muito tempo, né? E então a história de hoje conta a história de um perseguidor que passou a ser perseguido e mostra como Deus, ele está cuidando da igreja. E a igreja, um versículo que a Bíblia diz, fala sobre esse assunto, fala que a igreja estava em paz, crescia e se fortificava. Então, o nosso Deus está cuidando de nós. Essa semana recebi também no WhatsApp, acho que muita gente deve ter recebido também, falando que a ONU mandou 13 navios com quase 2 milhões de muçulmanos imigrantes, né, e que estavam vindo para o Brasil. Então está todo mundo apavorado, com medo, né, e agora nós também vamos ter atentados no Brasil. E eu perguntei para um promotor aqui da nossa igreja, ele falou, não, isso é boato, mas mesmo que não seja. Eu falei assim, gente, eu também estava ficando preocupada. Falei, nós temos que ficar felizes. Agora, antes deles nos evangelizarem ou nos catequizarem, nós temos que ir atrás deles. Nós vamos falar de Jesus e vamos economizar a passagem para a Europa. Olha aí, estarão dentro do nosso território. A gente tem que ter visão. Temos que ser como a igreja primitiva, não é? Vamos ficar em pé? Nós não podemos ter medo da perseguição, medo dos pecadores. Nós temos o Senhor Jesus, aquela luz enorme que bota o pecador no chão, com a cara no chão, e aí eles serão os perseguidos, serão os evangelizadores. Lá na convenção, inclusive, nós vimos um vídeo que infelizmente não dá para ser divulgado por causa de segurança. Mostra uma igreja na Inglaterra, cheia de iranianos, festejando, tem um pastor falando, e tem algumas coisas cobertas assim, aí ele vai tirando, uma coluna feita toda de Bíblia que estava coberta para fazer surpresa, e aí aqueles iranianos convertidos pegando a Bíblia na sua própria língua, beijando, abraçando e chorando. É isso, nós não precisamos ter medo de terroristas, né? Nós temos o Senhor dos Senhores. O que aconteceu com Paulo vai acontecer aqui no Brasil e no mundo, se Deus quiser. Vamos orar. Pai, glorificamos o Teu nome, Pai, e glorificamos a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, que nos dá essa luz, que nos fala no coração. Não precisa ter medo. Vocês vão ter eles aqui para vocês evangelizarem. Vamos cuidar, vamos colocar o Evangelho na prática. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos dá a visão correta das coisas, das situações. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por aqueles crentes maravilhosos, ó Deus, que hoje influenciam a nossa fé. Eles sofreram perseguições, tiveram que sair, deixar as suas casas, suas famílias, ir para lugares distantes, Pai. Mas a fé deles chegou até aqui. A fé deles nos impacta, ainda nos desafia, Senhor. Glorificamos o Teu nome, pessoas maravilhosas que um dia estarão conosco louvando o Teu nome. Pai, graças Te damos por estes homens, graças Te damos pela Tua palavra, Pai. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo esteja, ó Deus, ajudando os nossos facilitadores a transformar essa mensagem, ó Deus, numa coisa tão maravilhosa para as crianças, que elas amem, ó Deus, a Tua palavra, amem o Senhor. Ó Deus, que os pais, ó Deus, sejam compromissados também, Senhor. Ajuda-os a trazerem frequentemente a igreja, para que as crianças tenham um crescimento regular de conhecimento do Senhor, de amar ao Senhor. Que a Tua bênção esteja em todos os andares onde a Tua palavra estiver sendo pregada às crianças. Nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos receber então as crianças, os pré-adolescentes com a tia Tati. Quero dar duas ênfases nesse momento. Nós
percebemos no vídeo de comunicações da nossa igreja sobre o retiro dos adolescentes. Então, daqui a pouquinho nós vamos ter um momento de entrega, dedicação dos dízimos, das ofertas, e você pode, se você desejar, querer ajudar algum adolescente, você pode colocar no envelope uma oferta para retiro de adolescentes, e você vai abençoar um adolescente talvez que vai ser um grande líder na nossa cidade, um grande profissional, um grande servo do Senhor. Então, se você desejar, fique livre para fazê-lo. E também a campanha dos agasalhos, tanto o multiministério como o mini está arrecadando roupas, calçados, né? Tem aí no boletim, na capa principal, o que você pode e deve trazer para a igreja. As crianças podem deixar lá no segundo andar e os adultos podem deixar aqui. E essa campanha é muito importante para aquecer o coração, para mostrar que a igreja inclui, que a igreja estende o braço e a igreja quer abençoar grande e abundantemente. Amém, queridos? Queremos conhecer aqueles visitantes, os convidados, aqueles que estão aqui conosco, nos dando a alegria de poder adorar a Deus nessa manhã, ao Senhor Jesus. E a gente quer fazer um pedido muito simples. Se você pode ficar em pé um pouquinho, a gente quer conhecer você, quer estender a mão até você. Onde estão os nossos convidados? Por gentileza, fique em pé. Se você estar aqui, a gente quer chegar até você. Nós temos aqui, glória a Deus, maravilha. Mais alguém? Então chega junto, abraça, pergunta o seu nome, dá aquelas boas-vindas, abençoada e gostosa. Amém, amém. Sejam muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Nós vamos adorar o Senhor e a música diz: fala e não te cales. É um hino lindíssimo, maravilhoso. E enquanto estamos adorando o Senhor, vamos dedicar os nossos dízimos, as nossas ofertas nesse instante. E a semente santa semear. Lembra-te de quem levou uma cruz onde expirou. Toma tua cruz também, renuncia tudo e vem. Segue o mestre com fervor, semeando sem temor.
ajudar. Glória a Deus. Como é maravilhoso a gente adorar o Senhor, não é verdade? E nesse instante nós vamos receber o Benevídeos, que vai adorar o Senhor também. Vai nos ajudar a ficar mais conectado ao Senhor Jesus em adoração. Muito bem-vindo, querido. Um prazer poder te ouvir nessa manhã. Toda honra e toda glória do Pai. Irmãos, como Deus já falou no meu coração nessa manhã, eu sempre digo e repito, se eu estiver repetindo, pode me corrigir, pastor, mas estar de manhã cedo na casa do Pai é uma benção. É uma benção rever os irmãos, o povo de Deus cantando, nós já louvamos também, a igreja louvou, a orquestra, que coisa maravilhosa, né? Tudo nos preparando para a mensagem que daqui a pouco vem. Amém? Amém. Amém. Irmãos, há um versículo na palavra do Senhor que, se formos analisar, ela estremece. Eu vou ler, é muito conhecido, muitos sabem de cor, mas eu vou ler. 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Muitos sabem de cor isso aqui. E o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, o comentário eu escrevi, porque depois do AVC fica difícil mas eu escrevi, perdoe, está lendo aqui. O comentário bíblico de Moody declara que este versículo, o mais conhecido de todo o livro das Crônicas, expressa as exigências divinas para uma bênção nacional, quer na terra de Salomão, na de Esdras, ou a nossa própria terra, ao qual o pastor falou agora mesmo. Nós precisamos continuar orando pelo nosso Brasil. E aqui nas minhas palavras, o abandono do pecado, o ego, e submeter-se à palavra de Deus. A obediência e a intimidade com Deus, ela anda juntas, sem as quais não vamos conseguir ler a palavra, conhecer as Escrituras e ter uma vida de oração que nos levará à ética, dar testemunho, ter uma vida de avivamento e santificação. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu tenho orado, um dia eu acordei de manhã cedo, e também, hoje mesmo também orei, pelos pastores que escreveram e se dedicaram, os diáconos, pastores, à revista Família Minha Conquista. Que Deus continue abençoando esses pastores, que escrevam mais. Nós precisamos de algo forte, precisamos do arroz e do feijão, para continuarmos nessa vida, santificarmos nossa vida. Isso serviu para mim como, olha, lição extraordinária. Eu, Jesus, temos lido, estamos repetindo. Há uns dias atrás, olha como Deus age, vai fazendo. Eu estava andando, não quero demorar muito, já vou entrar no hino. Eu estava andando, porque o médico pediu para andar 40 minutos por dia, 3 vezes por semana, e de repente eu estou andando num lugar bem longe, lá perto de casa, que é uma avenida, e lá vem um bêbado no outro lugar, com um saco nas costas, caindo aquele saco, ele levantando aquele saco, e eu passei, olhei, fiz igual o samaritano, né? Olhei assim, e continuei andando, mas nos 200, 300, 400 metros fui tocado. Volta. Eu não quis voltar, eu fui mais um pouco, volta. Aí eu resolvi voltar. E fui atrás dele. E quanto mais eu andava, pulei a calçada para alcançar, quanto mais eu andava, mais ele andava. Eu falei, e agora não alcanço mais esse homem. Lá na frente ele roubou o saco outra vez. Aí, quando cheguei bem pertinho dele, ele mudou de calçada. Falei, pai, e agora? Aí eu passei da calçada, fui atrás, peguei nas costas dele. Falei, olha, Jesus te ama.
Ele olhou para mim chorando. Ele falou, há uns meses atrás, um pastor me chamou, falou comigo para ir procurar, para ir para a igreja, e eu não fui. Eu preciso desse Deus, eu preciso desse Jesus. Ah, irmãos, como é gostoso. Eu saí depois ali, pulando de alegria, ele foi atravessar uma avenida ainda, eu queria ajudá-lo, mas ele não quis. E quando eu voltando, o senhor falou, o que o senhor foi fazer atrás daquele senhor lá? Eu falei, fui falar de Jesus para ele. Oh, que bom, porque ele passa caindo sempre aqui. Aí eu falei para ele, procura uma igreja. Nós temos igreja batista, temos igreja assembleia, temos aqui. Procura a casa do Senhor, amém? E por isso, meus irmãos, vamos continuar sempre mais orando em fervente oração. É só oração que nos leva a nos consagrarmos nossa vida, amém? Oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não pode destruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilha de amor te farás o Senhor, respondendo a oração ouvir. Seu bondoso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então assim que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orar então, sem que teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu, venha gente, tua alma se abriu, tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Irmãos, vamos continuar deixando as nossas vidas no altar do Senhor, para conseguir consagração e a intimidade com o Pai. Amém? Chamei Jerusa aqui, porque é ela que ajuda a escolher os hinos. É ela que me corrige para que eu possa estar louvando ao Senhor. É uma mulher de oração, e através dela
nós temos vencido muitas batalhas. Queridos irmãos, querido pai, obrigado pela esposa que tu me deste. Quer falar alguma coisa, amigo? É só nós obedecermos a Deus, orarmos mais. Eu estou falando para mim. E eu tenho sempre colocado a igreja diante de Deus, os pastores, todos vocês que estão aqui. Deus abençoe a cada um. Glória a Deus, maravilha, maravilha. Como é gostoso a gente saber que quando a gente leva tudo para o altar do Senhor, a certeza de sermos ouvidos, a certeza de que Deus está atento para trabalhar na nossa vida e no nosso coração. Amém, queridos? Como é gostoso, gostoso realmente louvar e bendizer o nome do Senhor Deus poderoso, maravilhoso. Abra a palavra do Senhor em Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor em Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, o livro de Atos é tão maravilhoso, tão gostoso. A gente vai vendo o Senhor se revelando, se manifestando na vida de tanta gente, através, principalmente de Paulo, Silas, Barnabé e outros. Nós te agradecemos nesta manhã, porque nós temos a oportunidade de refletir na tua palavra, de ajustar a nossa vida aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Nos ajuda, Paizinho querido, de todo o nosso coração, a cada dia caminharmos com alegria no centro do teu querer. Que servir ao Senhor seja um prazer e não um fardo. Que andar nos teus caminhos e ler a tua palavra seja uma expectativa do nosso coração e não uma obrigação da nossa rotina. Paizinho querido, que o Senhor nos encha da tua presença para o louvor, honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, é interessante, eu tenho lido e estudado um pouco do livro de Atos. É um livro que me fascina, que me encanta bastante. Muitas coisas estão acontecendo ali, eu fico imaginando, Deus, permita que isso aconteça aqui no nosso meio também. E o autor, Lucas, o doutor Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, ele também escreveu o livro de Atos. E é interessante que esse médico que acompanhava Paulo, Silas, Barnabé, Timóteo, e ele foi escrevendo para Teófilo de uma maneira cronológica, organizada, para que pudesse cair no coração daqueles líderes ali. Esse médico, ele caminhou toda a sua vida observando isso. Ele era solteiro. Lucas, esse médico, ele era solteiro, ficou solteiro, ele morreu aos 84 anos de idade, registrando, dedicando a sua vida à palavra do Senhor. E quando a gente lê esse texto, qual é o contexto do capítulo 2? O capítulo 2, a gente vai observando, se você olhar com atenção,
em que eles estão reunidos no templo, orando, como acabamos de ler, e eles recebem a promessa do Pai, o Espírito Santo vem sobre eles, e eles começam então a pregar. Pedro ali, ele começa a pregar, e o texto vai dizendo que quase 3.000 pessoas, naquele dia, naquela pregação, aceitaram o Senhor Jesus, e eles perguntaram, e agora, o que nós vamos fazer? E eles diziam, olha, que vocês se arrependam, e sejam batizados em Cristo Jesus, e eles foram batizados. A igreja começa a nascer, a igreja cristã ali, ela começa a nascer nesse contexto. E queridos, é interessante que a gente vai aprendendo alguns desafios para nós nessa manhã. O evangelho que abala uma cidade passa por transformações. O evangelho que abala uma cidade, ele passa por transformações. E a palavra-chave para a nossa reflexão nessa manhã são transformações. Que mudanças aconteceram na nossa vida que demonstram essa transformação, esse encontro com o Senhor Jesus? Eu lembro, por exemplo, que antes de conhecer Jesus, o meu desejo era a bebida, era o futebol, e quando conheci Jesus, ninguém disse assim, ó, para com isso. Jesus transformou, mudou valores, sonhos e projetos. E nessa manhã nós vamos ver 5 marcas da vida de transformação que o evangelho produz na vida de cada um. Versículo 42 vai dizendo o seguinte: vidas que se dedicam. É a primeira marca que a gente vê na igreja cristã, nos primeiros servos do Senhor, naquelas 3.000 pessoas que aceitaram a Jesus. E esse texto ele vai dizendo, vidas que se dedicam. Versículo 42 vai dizendo, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Queridos, quem se dedica alcança a vitória. Se você não estudar, com certeza você não vai passar. Agora, se você estudar, se dedicar, tiver esmero, se você aprender, ganhar ali o tempo, remir o tempo, porque os dias são maus, você vai lograr êxito, você vai conseguir. Se você se dedicar, algo vai acontecer, né? Deus vai abençoar. E aqui a gente vai ver que os discípulos, aqueles homens e mulheres que aceitaram o Senhor Jesus, eles se dedicavam a quê? Primeira coisa que eu aprendo aqui, se dedicavam na doutrina dos apóstolos. Eles, os novos ali, eles que aceitaram a Cristo, estavam se dedicando, estudando a palavra de Deus, a aprender a viver para a glória de Deus. E é interessante que Atos capítulo 18, Atos 17, versículo 11, fala que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles estudavam todos os dias a palavra de Deus para conferir, para confirmar se o que o apóstolo Paulo pregava era de fato assim. Os bereanos. Então, os novos aqui no capítulo 2, da mesma forma, eles estavam se esmerando, se dedicando, estudando para ver se o que Pedro havia pregado era de fato verdade. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17 vai dizendo que toda a escritura, toda ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que todo o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando a gente se dedica ao estudo, à palavra de Deus, ela me promete, ela garante que quando há esmero, dedicação, eu estou sendo preparado para toda boa obra. É impressionante. Se você está numa escola, numa universidade, e você é convidado para falar em público, porque na igreja você vai aprendendo a falar em público também. Até de imprevisto, de improviso, você vai e compartilha. E as pessoas ficam bobas de perceber a sua opinião, como que você consegue se expressar, vencer o nervosismo. Então, a palavra de Deus vai preparando toda a escritura, até para repreender com amor, com jeito, aqueles cristãos, aquelas 16 nações que ouviram a palavra na sua língua, começaram a aprender
a Escritura do Senhor. Então eles se dedicavam, né, ao estudo da palavra, mas dedicavam-se também, queridos, à comunhão. As pessoas que haviam aceitado o Senhor Jesus tinham um estilo de vida totalmente diferente. E aí os apóstolos, eles estavam convivendo juntos com ele. Havia interesse, havia desejo de crescer, de conhecer, e eles estavam em comunhão. Hoje nós temos o Facebook, que é uma rede social, o Instagram, o WhatsApp, e quando muito a gente manda uma mensagem, a gente recebe uma mãozinha assim, né? Estou dizendo, estou orando. Ou então uma carinha sorrindo. Então, apesar de tantos meios de comunicação que nós temos hoje disponível, nós ainda carecemos tanto, queridos, de relacionamentos. A gente não tem tempo. A gente sempre está correndo. A gente sempre está com pressa. Mas aqui, eles dedicavam-se à comunhão. Dedicavam-se aos relacionamentos. Eu fiquei tão feliz, eu estava ali à porta conversando com o irmão Valdir, que vende pão. Uma irmã chegou e falou, pastor, ora pelo meu filho. E citou o nome dele. E eu falei para ela, e vou fazer, a partir de hoje, começo a orar pela vida dele. E vou querer saber como é que ele está. A comunhão, queridos. Você sabe o que está acontecendo com a pessoa que está sentada à sua frente, ou atrás de você. Você conhece as pessoas pelo nome. Havia comunhão, o desejo de estarem juntos. Mas a dedicação ia além da doutrina dos apóstolos, e além daquela comunhão de estarem juntos, ia um pouco mais. Dedicavam-se no partir do pão, diz o texto. Os irmãos estavam tendo refeições juntas. Não era todo dia a ceia do Senhor na igreja, no templo, mas eles estavam também juntos na sua casa. Fazia parte daquele processo de crescimento. A gente pertinho vai olhando um para o outro e vai percebendo as mudanças, as transformações, e a gente vai dizendo, eu quero isso também para mim. Eu lembro de um casal, hoje membro da nossa igreja aqui, eles estavam numa cidade do interior. Havia um juiz, há um juiz naquela cidade, e esse juiz impactou a vida daquele outro casal, e eles disseram assim, nós queremos isso para a nossa vida. E aquele juiz, crente em Jesus, firme na fé, já foi membro da nossa igreja aqui, e ele disse assim, olha, eu estou indo para Campo Grande, e eu quero frequentar aquela igreja. Eles participaram do seminário Veredas, e eles falaram, olha, é isso que a gente quer para a nossa vida. Eu creio que logo, logo vamos ser líderes de um pequeno grupo para a glória do Senhor. Amados, é interessante, eles estavam lá no partir do pão, na refeição. E a gente aprende, tanto na sala, no momento da comunhão, as pessoas vão abrir o coração, vão falando das suas lutas, vão falando das suas dificuldades, vão falando dos seus sonhos e projetos que Deus tem colocado, né? É nesse momento, na hora da comunhão, do partir do pão. Mas eles também dedicavam-se à oração. Era bonito ver os apóstolos, os novos convertidos, eu imagino, eles aprendendo a orar. Queridos, se você como um pai e mãe não ora na sua casa, os seus filhos não te veem orando, que exemplo você está dando para ele? Como que você está ensinando que a vida precisa ser baseada na oração? E como que você vai cobrar do seu filho, da sua filha, ter uma vida de oração, se ele não te vê orando? A gente só pode reproduzir aquilo que a gente vive. E aí, essa igreja, queridos, estava orando, né? Eles queriam aprender a oração, para ser um modelo para a vida deles, diariamente. Queridos, o evangelho só pode abalar uma cidade, a cidade de Campo Grande, através de vidas que foram transformadas, e tem uma vida de dedicação. Onde você precisa se dedicar mais? Essa é a primeira coisa que eu aprendo, vidas que se dedicam ao Senhor. O evangelho só pode abalar uma cidade, porque passa pela transformação. Segunda coisa que eu aprendo aqui, versículo 43, vidas que são marcadas pelo temor. Diz o versículo 43, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Como podemos definir, queridos, temor? Temor, eu resumo dizendo que é levar Deus a sério. Isso é temor. É levar Deus a sério, porque Deus está vendo quando eu estou sozinho,
quando eu estou em outra cidade, quando eu estou trabalhando, quando eu estou dormindo, os meus sonhos, meus pensamentos. Deus conhece tudo. Levar Deus a sério é em todo tempo, com temor. Todos aqui no livro de Atos levam Deus a sério para impactar a nossa cidade. Temor vinha, queridos, da caminhada com o próprio Senhor Jesus. Eles estavam ouvindo a palavra que transformou a vida deles, e eles estavam querendo e crescendo nessa caminhada com Deus. Às vezes a gente encontra gente que teme ao diabo e desagrada a Deus, quando devia ser o contrário. A gente teme a Deus e desagrada ao diabo. Esses amados irmãos aqui, eles estavam caminhando com Deus. E qual era o resultado? O resultado da caminhada com Deus, de um temor a Deus, diz o texto, muitas maravilhas e sinais eram realizados. Que sinais sua vida está produzindo na vida da sua família, na vida das pessoas que são próximas de você? Que sinais, que maravilhas. O evangelho só pode abalar uma cidade através de vidas que foram transformadas e tem temor do Senhor. Onde você precisa ajustar a sua vida para realizar sinais? Vida nas vidas das pessoas que precisam conhecer a Cristo. Terceira coisa que eu vou aprendendo nesse texto: vidas que são desprendidas, vidas que se dedicam, vidas que têm temor, mas vou aprendendo aqui nessa comunidade, vidas que são desprendidas. O versículo 44 e 45 diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Vidas desprendidas, queridos, vão desfrutar de pelo menos 3 verdades nesses 2 versículos. A primeira verdade que eu aprendo nesses 2 versículos é que esse povo aqui que aceitou o Senhor e que queria abalar aquela cidade, eles tinham unidade. Eles tinham unidade. O coração desse povo era um, queridos. Os alvos, os sonhos eram os mesmos. Que coisa linda agradar a Deus, obedecer ao Senhor Deus. Não havia espaço para individualidade, para o egoísmo, simplesmente para dividir, de jeito nenhum. Isso é para obedecer a Deus, vamos obedecer. Isso é para agradar a Deus, nós vamos. O povo começava a aprender que não é da minha maneira, nem da sua maneira, é da maneira de Deus. Uma outra coisa que esse texto vai me ensinando, que eles estavam desprendidos, porque a fé deles era comum. Olha que coisa linda, maravilhosa. A fé deles, queridos, era uma coisa comum. Os novos convertidos iam aprendendo a orar, a compartilhar, iam aprendendo a abençoar. Certamente os sinais e as maravilhas também eram reproduzidos pelos que seguiam o Senhor Jesus. Se você olhar Atos 5, verso 15, diz assim: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Você pode imaginar que eles estão lá, Atos 5,15, enquanto Pedro passava, a sombra dele podia passar por aqueles doentes nas camas, nas macas, e o texto diz que eles eram curados. Quem caminha com Jesus passa por transformação. Quem caminha com Jesus vence as barreiras, os obstáculos da vida. Ele vai à frente, ele avança, porque é impossível conhecer o Senhor Jesus e ter o mesmo padrão de vida. A gente passa por transformação. Nosso linguajar muda. Não existe espaço para palavrão. A nossa postura. Eu estava lá na convenção, estava comprando algumas coisas para a ordem dos pastores, comprei, e queridos, é impressionante, você tem que ficar ligado em tudo. E aí a pessoa, paguei direitinho, tal, peguei o pacote, e o outro pacote ficou lá, a pessoa não entregou. E aí eu não voltei para conferir, não voltei para reclamar, e ela deixou lá. As pessoas querem levar vantagem em tudo, o tempo todo.
Mas quando a gente é transformado, a gente fala assim: olha, isso não vai me abater, isso não vai me incomodar. Vai ter gente que vai se levantar contra você. Eu lembro que numa universidade, um professor no Rio de Janeiro, ele estava por 20 minutos discorrendo, dizendo que Deus não existe. Por 20 minutos, na sala inteira, Deus não existe. E depois de 20 minutos, um aluno levantou a mão e disse: professor, eu posso também compartilhar uma experiência minha? E aquele professor, achando que ela ia apenas reforçar o que ele já havia dito, ela começou a dizer: olha, professor, esse Deus que o senhor está falando, que não existe, eu quero dizer para o senhor que eu estava na Cracolândia, dominada pelas drogas. Eu estava envolvido na prostituição, e esse Deus que o senhor falou que não existe, ele me tirou de lá através do projeto da Cristolândia. E se hoje eu estou aqui, é porque esse Deus me deu uma nova oportunidade. A classe inteira ficou em euforismo, e até alguns crentes secretos que estavam lá diziam assim: eu também sou crente. Quem passa pela transformação não vai ter medo, mesmo quando um professor se levanta e diz: Deus não existe, e você vai se levantar e vai dizer assim: Ele existe sim, porque Ele transformou a minha vida. O Evangelho está transformando a tua vida, meu amado. O Evangelho precisa mudar de dentro para fora. Não quer dizer que você vai ser perfeito, não vai errar, que não vai cometer erros, mas você vai dizer: errei, Deus, me perdoa. A gente não vai justificar, a gente não vai procurar os nossos direitos, a gente vai fazer a vontade soberana de Deus. Queridos, a gente vai vendo, eles tinham unidade, a fé em comum, tinha um amor mútuo, era o amor que impulsionava cada pessoa a ajudar o seu irmão, o amor mútuo. Eu tenho algo que posso te abençoar, eu vou compartilhar com você. Eles tinham um amor e alegria, porque um ajudava o outro também. Era algo que ninguém passava necessidade, porque o coração deles estava disposto a compartilhar. A nossa geração, ela quer mais, sempre mais, e tudo não vai ser suficiente. O Evangelho só poderá abalar uma cidade através de vidas que foram transformadas e ter uma vida desprendida. O que você está esperando para compartilhar com outros? A caminhada no temor do Senhor Jesus. Quarta coisa que eu vou aprendendo nesse texto: vidas que são alegres. Versículo 46 diz: todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade, ou singeleza do coração. Queridos, eu olho para esse texto, todos estavam no pátio, unanimidade. Eles estavam lá, estavam juntos. Aquela unanimidade, a vontade de querer ir para a casa do Senhor, aprender, crescer. Eu me converti, eu tinha 17 anos. E quando eu vi o que eu perdi, eu falei assim: eu não perco mais um retiro, eu não perco mais um culto. E onde eu morava, era 1h30 até chegar à igreja, de ônibus. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair, porque eu queria aprender, crescer. Queridos, todos ali, eles estavam alegres, porque eles estavam juntos. Todos estavam no templo, diz o texto, mas eles estavam também nas casas, intimidade, a liberdade, a alegria de estarem juntos. Todos estavam alegres por se conhecerem e estarem juntos. Todos estavam alegres porque os seus corações havia esse sentimento: eu me importo com você, eu me importo com vocês. Eles estavam alegres porque podiam ajudar, ou estavam alegres porque estavam sendo ajudados. Era uma via de mão dupla. Eles estavam ajudando ou eram ajudados. É algo tremendo e maravilhoso. O Evangelho só pode abalar uma cidade através de vidas que foram transformadas e têm uma vida de alegria. O que você precisa ajustar em sua vida para ter essa alegria? Ou quando há um problema na sua vida, o seu semblante cai, as dificuldades aparecem, surgem, você fala: não vou brincar mais de ser crente. Não dá para brincar de ser crente não, querido.
A gente tem que ser crente mesmo na hora das lutas, das dificuldades. A irmã Vassi estava falando do que está acontecendo no Irã, o vídeo. Queridos, eles não têm Bíblia. A gente tem Bíblia de tudo que é jeito. Bíblia do pregador, Bíblia de estudo, Bíblia de comentário, Bíblia para mulher, Bíblia para homem. Tem Bíblia de tudo que é jeito. Isso não significa que a gente está deixando que a palavra de Deus transforme a nossa vida, que molde a nossa vida, que mude os valores da nossa vida. Mas lá no Irã, eles não têm Bíblia. E a Bíblia, para chegar lá, você não tem noção do que precisa ser feito para a Bíblia chegar. Mas quando a Bíblia chega, eles não somente beijam, abraçam a Bíblia, eles devoram a Bíblia. Eles começam a memorizar, porque eles sabem que se forem pegos com uma Bíblia dessas, a sentença é de morte. Um estrangeiro, ele é colocado para fora, mas um iraniano, a sentença é de morte. Você tem uma sentença de morte sobre a sua cabeça hoje, porque está lendo a Bíblia, porque está andando no Evangelho. Nós temos liberdade. Mas no Irã, servir a Cristo vai custar tudo da vida deles. Ter acesso à palavra. E queridos, você pode dizer, são poucos. A informação que a organização chamada Elanos passa é que hoje o Irã, eles têm mais convertidos do que qualquer país islâmico no mundo. E se você olhar a estatística, 99,96% da população no Irã é considerada islâmica, muçulmana. Mas ela está dizendo, pastor, olha, hoje o Irã é o país que tem o maior número de pessoas se convertendo do islamismo ao cristianismo todos os dias. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus não permite que a morte, queridos, vá impedi-los de seguir o Senhor Jesus. Não vai impedir isso. Quinta e última coisa que eu começo a perceber aqui: vidas que são gratas ao Senhor. O versículo 47 vai dizendo: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quem tem um coração grato vive, queridos, louvando a Deus por tudo. Quem tem um coração grato vai agradecendo a Deus o tempo todo, pela oportunidade, pela graça, pela misericórdia, em tudo que Deus permite ter. Eu olho para o povo aqui, ele tinha uma gratidão que caía na simpatia do povo. O povo olhava e dizia assim: como é possível? Homens talvez iletrados, não cultos, mas tinha uma autoridade tremenda. Meu amado, aprenda a ser grato. Talvez você diga: não, pastor, o senhor não está na minha pele, o senhor não sabe das minhas dificuldades. Meu amado, muda. Começa a ter um coração grato. Começa a agradecer porque você está vivo, porque tem muita gente que está morta. Comece a agradecer pela saúde, mesmo que ela seja limitada, porque tem muita gente que gostaria de estar na sua condição. Comece a agradecer a Deus pelo trabalho, e se você não tem trabalho, pela graça e misericórdia de Deus de sustentar você, mesmo sem o trabalho. Comece a agradecer a Deus pela palavra, pela salvação. Comece a agradecer a Deus pela oportunidade que você tem. E começa a pedir: Deus, me dá experiência com o Senhor, da tua providência, da tua provisão, do teu caráter na minha vida. Começa a pedir. Queridos, se a gente morrer hoje, nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu. Você sabe o que isso significa? Você vai entrar no céu e você vai conversar com Pedro, esse que a sombra, quando passava, curava. Você vai conversar com Paulo e você vai dizer: Paulo, me conta com detalhes como é que foi a conversão que você teve, como é que foi escrever as cartas do Evangelho, as cartas paulinas para a igreja cristã. Você vai conhecer Moisés, você vai conversar com Adão. Adão, como é que você foi bobo, cara, de cair naquela armadilha?
Você vai conversar com Deus Todo-Poderoso. Querido, você vai precisar da eternidade inteira para poder conhecer os heróis da fé, o Deus vivo e poderoso. É por isso que eu não preciso ter medo, porque se eu partir desse mundo, eu vou para um lugar incomparavelmente melhor. É para lá, é para lá, é para lá. E olha que bênção, queridos, Deus ia acrescentando diariamente, ou dia a dia, todos os dias, os que iam sendo salvos. É Deus que vai acrescentando. E é impressionante, Deus ia impactando a vida daquele povo, daquela comunidade, daquela cidade, pela vida dos seus apóstolos, dos seus servos, homens e mulheres que foram transformados. E o Senhor ia acrescentando. Deus vai trazendo as pessoas para esse ambiente de gratidão. Eu conheço pessoas que têm um espírito de gratidão e espírito de hiena. Conhece a hiena? Ó céus, ó vida, ó azar. Tem gente que caminha assim. Se está chovendo, ó céus, ó vida, ó azar. Se está calor, ó céus, ó vida, ó azar. Se a oportunidade bate à sua porta para trazer emprego, ó céus, ó vida, ó azar. Sempre está ruim. Eu quero caminhar com quem tem um coração grato. Senhor, eu não mereço, mas o Senhor me dá a oportunidade. Senhor, eu não sou digno disso, mas que privilégio conhecer a Tua palavra, que privilégio ser apaixonado pelo Senhor. Deus vai trazendo pessoas para esse ambiente de gratidão, porque são pessoas que são feridas. Logo quando eles ouvem o discurso de Pedro, eles diziam assim: será que esses homens estão bêbados? Ele falou: não estão bêbados não, porque nós estamos ouvindo na nossa própria língua. Eram 16 nações diferentes, um homem falando, e cada um ouvia na sua própria língua. Era Deus, querido, fazendo um milagre, Deus mostrando que é possível ter vidas transformadas. Agora, Deus também só vai trazer vidas para você cuidar, se você de fato quiser cuidar. Vai ter vidas que não vão vir todas prontinhas, numa caixinha bonitinha. Vai ter vidas que você vai ter que chorar com elas, vai ter que entrar na lama com elas, para poder tirá-las daquele nível, daquele padrão. Mas Deus vai dar o privilégio a você, de você caminhar com elas e poder crescer com elas. Pelo que você precisa ser grato a Deus no dia de hoje. O evangelho que abala uma cidade passa por transformações. E nós aprendemos aqui 5 marcas que transformam vidas pelo poder do evangelho. Vidas que se dedicam, vidas que são marcadas pelo temor, vidas que são desprendidas, vidas que são alegres, vidas que são gratas. Feche seus olhos. Paizinho querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se dedicou a nós. A gente não foi um projeto descartável no projeto divino. O Senhor se dedicou e com esmero. O Senhor deu tudo de si, o Senhor deu o melhor de si. O Senhor se dedicou até a morte e morte de cruz. O Senhor apenas não se dedicou tão somente, mas o Senhor temia o Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor dizia: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Pai, livra, se for possível, passa de mim esse cálice, porém seja feita a tua vontade. Havia temor do Senhor Jesus, levando o Pai a sério. Ó Deus amado, Deus querido, nos ajuda a poder ver que o Senhor se desprendeu da mansão celestial, do reino celestial, e o Senhor se limitou vindo aqui por amor a nós. O Senhor abriu mão de tudo para que nós pudéssemos alcançar essa graça que o Senhor nos dá. Em nenhum momento o Senhor deixou de trazer alegria. As pessoas que andavam com o Senhor, Deus, é verdade que muitos queriam estar com o Senhor por causa do pão que o Senhor multiplicava, por causa do milagre que o Senhor realizava. Mas, ó Deus, uma grande multidão te seguia
porque o Senhor tinha palavras de transformação. O Senhor tinha palavra que mudava o nosso interior, que mudava o nosso estilo de vida. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor dava graças quando partia o pão, o Senhor dava graças quando o milagre acontecia. Pai, nos ensina em nome de Jesus a ser grato, não somente pela vida, não somente pela salvação, não somente pelo acesso à Tua palavra, mas nos ensina a ser grato diariamente por tudo que acontece na nossa vida, inclusive pelos problemas, que nos ensina a estar mais ligados, conectados, que nos ensina a estar pedindo ao Senhor: Senhor, me dá direção, me dá discernimento, Senhor, me ajuda. E a Tua palavra vai de dia após dia, de graça em graça, de glória em glória, se manifestando na nossa vida. Permita, Deus, a gente ter experiência com o Senhor, experiência ao ler a Tua palavra e ela impactar a nossa vida, experiências à medida que a gente caminha e a gente percebe que não dá para continuar aliançado com o pecado. A gente precisa da graça do Senhor, porque haverá um dia que a gente vai prestar contas, e não adianta mentir, não adianta apresentar um recibo falso. O Senhor conhece o nosso coração, e ali tudo vai ser desmascarado, e diante do altar do Senhor, a nossa vida vai passar por uma prestação de contas profunda e real. Ajuda-nos, ó Deus, para que a gente possa dizer como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, terminei o meu ministério. Ajuda-nos, ó Paizinho, nessa manhã, para que a gente possa abalar a cidade de Campo Grande pela transformação que o Senhor está produzindo na nossa vida. Despede-nos, ó Deus, em paz, sim, mas que a Tua palavra nos incomode, que a Tua palavra, que tem poder de transformação, veja o nosso coração aberto para ela entrar, fazer morada e nos moldar com os valores celestiais. Pai, obrigado. Lucas morreu aos 84 anos. Ele não estava preocupado em ter uma família, ele estava preocupado em obedecer ao Senhor. Ajuda-nos como igreja a andar em obediência ao Senhor. Oramos, ó Deus, tão gratos nessa manhã, como ouvimos uma das músicas, em fervente oração. Seja o desejo da nossa alma e do nosso coração agora em dizer: Senhor, transforma a minha vida para abalarmos a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Ainda nesse espírito de adoração, de louvor, nós vamos ouvir o nosso pós-lúdio, e que você tenha um domingo maravilhoso na presença do Senhor Jesus, que você possa ir na graça e na paz. Vamos ouvir o pós-lúdio sentados, e logo em seguida poderemos sair.